Fala, rapaziada, eu, Sérgio Malibu, e aqui ao meu lado, Fábio Kiltakal. Hoje nós vamos falar a respeito desse filme aí, O Faixa Preta, o filme da história do Tererê, que eu achei espetacular, mas nós vamos conversar sobre isso após a vinheta. Grande Fabão, e aí, meu amigão? Faixa preta de jiu-jitsu, historiador, o cara que me ajuda aqui a fazer esse conteúdo maneiro que nós fazemos. RJSP, né? Você lá de São Paulo, eu aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter o prazer de falar do Tererê. O que você me diz? Primeiramente, bom estar aqui contigo, e depois eu quero saber a tua opinião sobre esse filme, que eu sei que você já viu, né? Mestre Sérgio Malibu, legal estar mais uma vez aqui no seu canal, que aqui a gente sempre aborda temas históricos e temas ligados ao mundo do jiu-jitsu, do MMA, e hoje vamos falar desse filme O Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê, que é um filme baseado na história de vida desse lutador muito conhecido no universo do jiu-jitsu, né? Ele é multicampeão do jiu-jitsu esportivo e que teve a sua ascensão interrompida de forma bem brusca, né? Pelo uso de drogas. E aí é um filme que conta essa trajetória de vida desde quando o Tererê era criança, né? Foi criado lá no Morro do Cantagalo, que o Malibu conhece com certeza. E esse filme aí conta. Eu fiquei muito feliz com esse filme, mestre. Olha só, porque ele nada mais é do que um filme sobre a história do jiu-jitsu, que é um tema que eu sou fascinado, você sabe muito bem disso, né? E ele conta a história do jiu-jitsu nessa fase onde os campeonatos da federação estavam, assim, em grande ascensão, né? Então a gente tinha campeonatos a todo momento, campeonatos ali no Tijuca Tênis Clube, né? Foi uma fase do jiu-jitsu esportivo onde realmente o mestre Sérgio Malibu conhece como ninguém, porque estava inserido nesse contexto aí. Tinha a marca Hunter, que foi a primeira marca de fightwear do mundo, né? Mestre, fala um pouco de como era esse universo aí, nessa época que tem como pano de fundo a história do Tererê, né? A história do Tererê tem como pano de fundo justamente esse período áureo dos campeonatos de jiu-jitsu. Como é que era essa fase? Eu adorei ver o filme, né? Primeiro, o filme é todo, né? Até uma overdose de Brasil Combate. Eu achei até que ficou exagerado, né? Hoje eu estou botando esse fundo aqui também, Brasil Combate, aqui, porque, por acaso, no momento, e já em outra ocasião, também foi meu patrocinador. E no momento também é. E no final do filme aparece a foto real do Tererê, né? Que o artista é um, o Tererê é o outro, né? E o Tererê aparece com a minha marca no peito, a Hunter. Então, eu me senti representado ali. Agora, é engraçado que a minha história, né? A minha história, né? Eu, para quem não sabe, eu tive um acidente com 30 anos de idade, em 1988, e comecei a trabalhar no exterior, né? Nessa fase. O mundo inteiro conheceu o jiu-jitsu, né? O primeiro UFC foi em 93 para 94, né? E eu acabei voltando, fiquei uma época parado com o jiu-jitsu e voltei para o jiu-jitsu, e nessa época eu conheci na Strike, né, que era a academia do Alexandre Pablo, do Gigi, que foi meu aluno. O Gigi fez um vídeo outro dia e falou que quem botou ele no jiu-jitsu fui eu. Eu nem lembrava disso, mas eu encarnava muito no Gigi, porque o Gigi tinha uma franjinha, né? E o apelido dele era Franjinha no começo e tal. Ele parecia um Mauricinho, hoje está mais, acho, careca e tudo, mas aí o Gigi, né? Eu tive a sorte de botar esse cara que é um espetáculo, né? Um fenômeno como lutador, um fenômeno como professor, né? Um dos cabeças da aliança, né? E foi meu faixa branca. E quando eu retornei para o jiu-jitsu, eu voltei justamente na academia de um rapaz que tinha sido meu aluno, foi o Alexandre Paiva, tinha o Roberto Traven também, tinha o Múzio De Angelis, tinha o Canepa, que era um dos donos também da academia. Eu acho que era essa galera aí. E nessa época, tinha umas histórias engraçadas que eu voltei, eu me lembro que eu cheguei e falei, Gigi, me bota para treinar com um cara mais leve aí. Aí ele falou, serve aquele? Eu falei, aquele tá bom, era um garoto novo, hoje está com 115, 120 quilos, mas na época ele falou, serve aquele? Eu falei, serve, levanta, touro. Vai dar um treininho com mais boa, o pedido dele era touro. Eu falei, mas não pode, eu estou voltando, Gigi, não dá para botar um bezerro, não, vai botar logo um touro. Então, nessa época eu conheci não só o Tererê,
Como o Léo Leite também, eu tenho uma história engraçada, que um dia estavam raspando o cabelo de todo mundo, o Street, que no começo do filme do Tererê parece o Street treinando com o Tererê, finalizando o Tererê várias vezes, até o dia que o Tererê finalizou o Street. Então eu acompanhei isso, eu vi isso, né? Eu vi o Léo Leite agarrando na máquina de corte de cabelo e ninguém conseguiu cortar o cabelo do Léo Leite, que eu não sabia que era filho de um amigo meu que treinou comigo no Hot, que era o Nadinho, né? Nadinho, faixa preta antigo, porra, meu amigo, e o filho dele, o Léo Leite, eu conheci nessa academia Strike. Como o Muso ficou mais meu amigo naquela época, e o Tererê já era um faixa azul muito bom, muito rápido, mas ele estava no início da carreira dele. Então, todos esses personagens aí do filme, né? Eu conheci o Cão é um amigo meu, porra, que andava comigo aqui no Rio de Janeiro, e realmente botava os caras aqui do Brasil para lá e ajudava em botar em evento, em revista, com certeza. Essa parte eu não sabia, que o Cão, o verdadeiro, é meu amigo que ajudou. Eu me lembro do Tererê com o André Galvão, lá nos Estados Unidos. O nome dele acho que é Carlos, né? Carlos Valente, Carlão, né? Carlão, Carlão, eu não sabia nem que ele tinha ajudado, mas aí depois eu me lembrei, porque eu me lembro do Galvão, do André Galvão, do Tererê, mais um dos irmãos lá da Ilha do Governador, daqueles irmãos lá esqueci o nome, já vou lembrar, também é campeão também, os moleques tudo junto lá, tudo treinando junto lá nos Estados Unidos, né? Me lembro também do Tererê lutando contra o Jacaré, me lembro eu chamar o Rickson, falar, Rickson, mas naquela ocasião eu estava chamando o Rickson para ver a luta do Jacaré, que lutou contra o Tererê, por acaso ganhou também, outro fenômeno no Jacaré, mas o Tererê, cara, o que mais me surpreendia nos eventos do Tijuca Tênis Clube, que você me falou, que chegou um determinado momento que o pessoal alugava uns ônibus, eu acho que chegava a ser 2 ônibus, me lotava do pessoal lá do Morro do Cantagalo, e a torcida mais bacana, mais assim vibrante, era a torcida do Tererê, né, cara? Aquela torcida que iam 2 ônibus lotados, mais de 60 pessoas, o estádio do Tijuca Tênis Clube faz uma acústica muito boa, né? E todo mundo, o Tererê, as lutas do Tererê eram... Porra, me lembro que ele lutou com o Rico Rodrigues, finalizou o Rico Rodrigues. O Bebel terminou a luta antes, o cara não tinha batido, mas o Rico Bebel gigante, né? O Rico era gigante. Né? Chegou a ser campeão do UFC, o Rico Rodrigues. E o Tererê agarrou ele por trás no pescoço, ele deu uma babada, o Rico Rodrigues babou e o Bebel separou. E aí o Rico não tinha batido, o Rico Rodrigues, queria brigar com o Bebel, uma confusão danada. Meu irmão, e o Tererê saiu campeão com um cara gigante, e a torcida vinha abaixo com o Tererê, né, cara? Então, era um cara que eu achava muito, uma época maravilhosa do jiu-jitsu, e o Tererê era um protagonista dessa época, né? Tinha outros lutadores muito bons, como o Saulo Ribeiro, e outros, né? O Roleta, e o Valide, e outros, né? Que faziam grandes lutas, vários, o Parrupinha, e outros, o Robinho, tinha né? Do peso leve... Todos eles aparecem no filme, né, mestre? Todos eles aparecem. Quase todos aparecem. O Léo Leite apareceu na vida, ele mesmo, né? Ele fazia um papel no filme, né? O Humbertinho, que era amigo do Tererê, tá lá em Ipanema, na Farm de Amor, aquele que era o rei, né? O rei, vivia rindo, tá lá até hoje, treinou com a gente também lá antes de ser aliança. Então, essa garotada toda, né? O Humbertinho, se eu não me engano, começou antes do que o Tererê, né? O Humbertinho, que é amigo dele no filme, né? E essa história também da faixa preta, que eu não vi nada disso, mas eu soube dessa história, que o Finfou, né, que eu conheci também no Morro do Galo, devolveu a faixa pro Tererê. Eu cheguei a ver o Tererê, eu soube dessa história do avião, né, do Tererê, que ele teve um surto psicótico no avião, né, ouvi falar, mas era um negócio que você ouvia falar, mas não dava para acreditar. Não dava para imaginar o Tererê fazendo aquilo, porque o Tererê, cara, aparentemente era um cara 100% normal, um super atleta. Isso é bom a gente pontuar também, Fábio, o fato das drogas. A gente fez um vídeo há pouco tempo falando de testosterona, de bomba, mas essas substâncias, elas entram no corpo das pessoas e têm resultados diferentes. Então, para você que já usou droga, né, ou você que bota qualquer tipo de substância, você não sabe como é que teu corpo vai reagir. Hoje nós sabemos que o Tererê tem esquizofrenia, ou seja, uma coisa que foi engatilhada, o gatilho foi a maconha que ele fumou lá fora. Eu não sabia disso.
Eu sabia que, eu não vou falar os nomes, mas eu sabia que tinha gente colada com ele que usava, com certeza ele acabou usando por causa do ambiente que ele andava, também andava na comunidade, na comunidade todo mundo sabe que tem a boca de fumo, né, então a facilidade do Tererê entrar nessa foi grande, primeiro com lutadores de jiu-jitsu e também por causa da moradia onde ele morava, porque tem facilidade disso. Então ele entrou nisso e se engatilhou essa esquizofrenia. Então, eu hoje, que quando era garoto, né, cometi alguns erros semelhantes, eu tenho uma gratidão muito grande de não ter tido um problema como esse. Eu conheci um surfista há muito tempo atrás, Paulo Aragão, bicho. Não tinha bullying naquele tempo, a gente não sabia o que era bullying. Os caras no Peru, a gente ia pegar onda no Peru, eu não cheguei para o Peru, fui para o Havaí em 77, mas o pessoal, quando era garoto, 16 anos, ia para o Peru. Paulo Aragão era um surfista tão bom quanto o Pepe Lopes. Hoje tem uma rua aqui no Rio de Janeiro, na Orla Marítima, na praia da Barra da Tijuca, chamada Pepe. Outro dia fui convidado pela mãe e pelo irmão para um brunch, um café da manhã, então fui muito amigo do Pepe. E o Paulo Aragão também fui muito amigo do Paulo Aragão. E o Paulo Aragão, lá no Peru, botaram um ácido na Coca-Cola dele, cara. Esse cara nunca mais voltou a ser o mesmo, foi internado, devia ter esquizofrenia, só que na época ninguém sabia que isso existia, né, assim, do nada, né, o cara mudar do nada, ser um cara normal, de repente ficar perturbado, mas foi estimulado por esse LSD. Na época a gente falava que ele não voltou da viagem, né, que a gente sabia que o LSD era uma viagem, e as pessoas tomavam aquilo e voltavam depois, né, faziam aquela viagem e voltavam da viagem. Só que tinha gente que tinha problema, como o caso dele, acabou sendo internado, né, e num surto lá de querer sair, ele pulou um muro gigante e ficou com a perna, ficou paralítico de uma perna. Diminuiu, teve que operar, ficou aleijado, cara. Ele ficou aleijado. E aí depois ele voltou a pegar onda, eu me lembro ele voltando lá na Praia do Arpoador, depois de muito tempo, já não era mais a mesma pessoa, ou seja, o negócio desgraçou a vida dele. Então, para vocês que usam essas paradas, vocês podem estar estimulando, às vezes vocês não têm esse problema, mas um colega, uma pessoa próxima, porque gosta de você, está usando aquilo porque quer ser teu amigo, né? Muitas vezes as pessoas falam, o cara usa por causa dos amigos. Não, o cara usa porque quer ser igual aquele cara. Às vezes o ídolo dele usa, então ele passa a usar. E às vezes uma pessoa dessa pode sofrer uma situação dessa como a do Tererê, que com certeza lá nos Estados Unidos, pelo filme, pelo que a gente viu, foi um sofrimento muito grande, né? Graças a Deus ele está no Rio, voltou a praticar esporte, não sabia nem que ele tinha uma filha, e voltou a ter uma vida normal, entre aspas, mas teve que interrompê-la em algum momento por causa desses fatos todos, dessa esquizofrenia. Então é uma história triste, né? Porque a gente lembra daquele começo maravilhoso do Tererê, mas eu acho que daqui para frente ele vai conseguir resgatar essa história bonita. Já tem um filme, né, a favor dele aí, né? Graças a Deus, tomara que tenha ajudado a ele e a família dele, né, porra, a melhorar de vida. E ele, com certeza, sempre vai ser um grande exemplo para todo mundo da comunidade e fora da comunidade também. Ô mestre, olha só, isso aí que você falou é muito interessante, né? Esse depoimento aí sobre esse uso do ácido que foi o gatilho, né, para a esquizofrenia desse atleta. Agora, outra coisa interessante também que você falou, mestre, foi que o que motivou, na verdade, o que despertou a vontade dos produtores em fazer esse filme foi esse episódio que aconteceu com um aluno dele, o Alain Finfo, né, que aconteceu no Campeonato Europeu de 2013, quando fazia 9 anos que o Tererê estava sem competir, né, que na semifinal do peso médio da faixa preta, né, na categoria peso médio, o Finfo ia lutar com o Tererê, né, os dois, quer dizer, o professor Tererê contra o aluno, né, o Finfo já estava morando na Suécia, né, já estava dando aulas lá, estava muito bem sucedido, e eles iam lutar, né, nessa semifinal. Foi quando o Finfo, né, tinha, alguns anos atrás, tinha comprado a faixa preta do Tererê por R$ 5, né, ali numa região onde os Foi lá no Morro viciados do Galo, ficam. Cantagalo. No Cantagalo. E aí foi o Finfo fez a surpresa, devolveu, né, a faixa preta do Tererê e não lutou, né, dando passagem para ele prosseguir no campeonato. Então esse episódio ficou muito famoso e foi esse episódio, mestre, que
que transforma, que quebrou as barreiras do universo do jiu-jitsu, né? O Tererê era muito famoso no universo do jiu-jitsu, mas quando teve esse, né, esse acontecimento, muitas pessoas ficaram sabendo, né, desse passado que o Tererê tinha tido, dessa superação, e aí foi que acabou motivando esses produtores a fazer esse filme, né? Ficou um filme muito importante para a comunidade do jiu-jitsu, que mostra, então, não só essa história de superação, né, do drama, né, do que as drogas ela trazem para a vida de não só de um atleta como de qualquer pessoa, né, para o drama que a família acaba tendo que passar, e também por esse gesto do Alain Finfo, né, de gratidão, né, ao professor dele de devolver essa faixa preta, e que acabou contando um pouco a história do jiu-jitsu brasileiro, lembrando, mestre, que o jiu-jitsu brasileiro ele é a maior revolução das artes marciais de todos os tempos. As artes marciais no planeta, elas se dividem entre antes do jiu-jitsu brasileiro e depois do jiu-jitsu brasileiro ou jiu-jitsu Gracie, usa o nome que quiser, tá? Quer dizer, a gente é privilegiado, mestre, de poder viver na época da revolução, da maior revolução das artes marciais de todos os tempos. Então, esse filme, ele mostra um pouco dessa história, e eu recomendo que todo mundo que pratica jiu-jitsu tenha a obrigação de assistir esse filme aí. Ô, Fabão, eu não quero falar muito da produção do filme, né? Mas, ao meu ver, você falou algumas vezes aí do drama que o Tererê passou, mas eu achei que faltou o mais importante, foram mais campeonatos com ele vencendo, porque ele foi um vencedor assim. Na verdade, essa parte toda do drama eu não vi. Ninguém viu, porque ele estava internado, estava preso, não aparecia mais para o mundo da luta. Então eu cheguei a encontrar com ele lá no. Eu tinha uma loja no posto 6, ali no Arpoador, ele veio diferentaço, né, cara? Já houve um cara que nem parecia um atleta na época, né? Eu me lembro dessa fase, depois, quando aconteceu esse drama todo. Mas eu achei que faltou, cara, no começo do filme, porra, pelo menos 20 minutos só deles levantar a mão, levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão, as lutas dele, pá, porra. O cara era divertidíssimo, as lutas dele, né? As manobras dele, as finalizações dele, né? Me lembro um dos primeiros triângulos que eu vi de um cara no 100 quilos, né? Do 100 quilos partir para o triângulo foi o Tererê. Então ele fazia manobras e movimentos plásticos, lutava muito bonito. Eu acho que faltou essa parte bonita, bonita da história do Tererê, não só o drama. O drama aconteceu, ele superou com a graça de Deus, mas a parte inicial da vida do Tererê, o que chamou a atenção de todo mundo, que você falou do produtor, foi a devolução da faixa, mas para todo mundo, o que chamou a atenção, para quem conhecia o Tererê de verdade, eram as lutas, as grandes lutas que ele fazia. Então, eu achei que o filme foi mais para o lado do drama do que para o lado da vitória. O Tererê sempre foi um super campeão. Por isso que a família adorava ele. Eu me lembro, seu Barriga, gente muito boa, é o que liderava os ônibus, é o cara que estava nos ônibus levando a turma toda para os campeonatos. Então, faltou essa parte do ônibus no filme, a comunidade toda indo para o campeonato, o pai dele na parte. Faltou a parte boa do Tererê nesse filme. Foi isso que eu senti falta. Eu teve uma hora que eu fiquei triste demais, achei pesado, tive que parar o filme. Então, faltou nessa produção as grandes façanhas do meu amigo, né, o garoto que eu gosto muito, Fernando Tererê. É isso aí, mestre, mas é isso aí, como eu falei, é uma primeira produção nessas grandes plataformas, né, que é a HBO Max, que está sendo veiculado hoje. Eu acho que ele abre as portas para que outras produções, né, que venham desse universo do jiu-jitsu, do MMA, do Vale Tudo, possam ser feitas também. Eu acho que esse filme vai sim chamar a atenção das produtoras, vai fazer eles entenderem que nesse universo há muitas boas histórias para serem contadas. Pô, a história do Sérgio Malibu tem história que não acaba. Aí não pode ser filme, tem que ser série. Que agora tá na moda série, né? Já pensou a série do Sérgio Malibu? Desde a época do Sul, aí, os produtores. Estamos aí, tá o convite feito aí. Ô, Fabão, muito obrigado pela tua participação. Achei muito interessante falar sobre esse filme, realmente. Um grande personagem, né, cara?
E nós estamos aqui para torcer, né? Fazer o que a gente puder fazer. Futuramente nós vamos falar o que a gente tem ajudado outras pessoas aí também, né? A gente chama de Corrente do Bem, ou SOS Malibu, né? Mas a gente tem, através do Fábio, né? Eu e Fábio conseguimos uma ajuda muito grande, né? Para uma personalidade muito importante na arte marcial, que é o Rei Zulu, e nós vamos falar sobre isso depois, na hora certa. Deixa mais coisa boa acontecer para essa fera aí, que é um cara que levantou muita gente. E foi um cara que lutou numa época muito difícil. Então nós vamos, em breve, estar lançando o nosso vídeo aí, falando de várias coisas a respeito do mestre Rickson Gracie e do Zulu, que foram protagonistas de uma grande luta, e hoje um está podendo ajudar o outro, mas em breve nós vamos estar falando sobre isso. Muito obrigado, Fabão. É isso aí, mestre. Até a próxima. Os!